Eu acho que tem uma coisa importante, porque as pessoas, você vê isso muito na mídia secular e as coisas, que é uma visão muito política do que é o Papa, e agora, claro, vai ter o conclave, as pessoas vão ter uma visão extremamente política e tal. Mas acho que é importante entender o que é o Papa, né? Quem é o Papa, porque se olha com esse olhar muito materialista, é claro que as pessoas vão começar a extrair como se ele fosse mais como um deputado eleito, um presidente, ou outra coisa. Mas, na verdade, a realidade, muito maior do que qualquer debate contemporâneo, tem uma realidade sobrenatural imensa e belíssima, né? Que é o quê? Jesus Cristo se fez homem e habitou entre nós. Essa é a primeira grande coisa. Então, o grande autor dessa história cósmica, dessa história que nós vivemos, se fez personagem, né? Como se fosse um autor que se coloca no meio da história e vem trazer para nós um caminho de salvação. Inclusive, ele é o próprio caminho, ele é o próprio a verdade, o caminho e a vida. E ele morre pelos nossos pecados, para a nossa redenção, que é uma graça imensa, e ele renasce. Então nós estamos agora nesse período da Semana Santa. O que nós estamos celebrando, né? Essa belíssima festa da Páscoa. Bom, primeiro lá atrás da Páscoa, eles já celebravam a Páscoa, o que? A libertação do povo. O povo em Israel era escravo, de fato, no Egito. Você tem uma verdadeira religião satânica, né? As pessoas cultuam, inclusive, Amon-Ra, né? Que é um culto, inclusive, sincrético, vários cultos de Amon. Muitos desses cultos descerem de Baal mesmo, que é literalmente a figura diabólica, quando você lê na Bíblia, derivado da Babilônia, né? Baal é senhor na religião cananita. Então, quando Moisés liberta as pessoas, né, tira elas, ele está livrando as pessoas de uma escravidão do pecado. As pessoas estão presas sob um jugo que impede elas de encontrar algo que é eterno e divino. E aí ele abre o mar, liberta as pessoas, e você está celebrando na Páscoa a libertação das pessoas. Bom, Jesus Cristo, ao morrer e renascer, ao entregar a sua vida ao derramar, né, seu precioso sangue para nos salvar, ele está nos libertando do pecado. Então a Páscoa agora ganha um novo significado, belíssimo, mais profundo ainda, que é a ressurreição do Cristo. E Jesus Cristo quer levar a fé para as pessoas, quer trazer, ele quer que nós sejamos salvos, que nós tenhamos contato com essa boa nova, com esse evangelho. Então existe uma missão apostólica. A igreja, as pessoas vão levar a fé, os apóstolos são escolhidos para levar a fé para as pessoas. Então veja, todas as pessoas receberam a fé de alguém. Alguém me passou a fé, e alguém passou a fé para o Padre Michelini, alguém passou a fé para o Guto, para todas as pessoas. Alguém chegou e anunciou sobre o evangelho, e falou sobre as verdades da salvação e passou para os outros. Então a igreja, ela sempre foi católica no sentido que ela foi universal, porque católica quer dizer universal. A igreja é para a salvação de todas as pessoas. Todas as pessoas são chamadas à salvação e são chamadas à santidade. Ela é romana, inclusive o próprio Cristo morreu no Império Romano, porque é uma realidade histórica, não é uma coisa, diz a fábula de tal coisa que aconteceu. Não, é sobre Pôncio Pilatos. Existe uma pessoa chamada Pôncio Pilatos, o relato histórico, e as pessoas ficam chocadas quando a gente fala, né, que mais pessoas testemunharão a ressurreição de Cristo, do que nós temos mais relatos da ressurreição de Cristo, do que nós temos da vida de Alexandre o Grande, que absolutamente uma pessoa sã, deveria acreditar que Alexandre o Grande viveu. Aliás, foi um líder muito importante sobre vários aspectos, e mais pessoas testemunharam isso. Inclusive os apóstolos não só testemunharam, como eles entregaram a vida, dando testemunho dessa realidade, que Cristo de fato viveu e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E esses apóstolos então vão levar a fé para as pessoas. Então eles vão em vários lugares, né? Então, claro, tem a igreja de São Tomé na Índia, tem a São Marcos, que não é um dos 12, né? Mas é discípulo dos 12, foi lá para o Egito. Então hoje os seus restos mortais são transportados para Veneza, né? Mas ele foi pregar no Egito. Nós temos, claro, São Tiago. Então a fé chega a nós, por exemplo, aqui do Brasil, como? São Tiago vai até a Península Ibérica e prega a fé lá, e tem a primeira visão de Nossa Senhora, né, no Pilar, que é uma das coisas muito bonitas. E São Tiago vai levar a fé a Portugal, e foi essa missão de São Tiago levando a fé a Portugal que ela chega para nós. Foi um dos episódios marcantes da minha vida, quando eu cheguei na frente do túmulo de São Tiago. Eu falei, meu Deus, esse é o apóstolo, essa pessoa estava com Jesus Cristo, está aqui na minha frente, o túmulo de uma pessoa que de fato viveu, conviveu, aprendeu a fé de Jesus Cristo. E aí tem uma das coisas mais belas de todas, né? Se você vai na Colina do Vaticano, tá lá esse mesmo lugar, séculos e séculos passados, geração a geração, tá lá no lugar da colina. O Papa celebra, né, as missas sobre o lugar. Tá o túmulo de São Pedro.
E São Pedro é muito bonita a história, muito especial, né? Porque São Pedro, claro, Cristo, ele chamava Simão, e Cristo vira para ele e fala: tu és Pedro, tu és pedra, né? Cefas é a palavra em grego, e sobre ti edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão sobre ela. E é bonito porque Pedro, claro, vai negar Cristo 3 vezes, né? Mas vai ser esse símbolo de fidelidade, tanto que exatamente nos Atos dos Apóstolos chega uma hora que Pedro fala pela igreja, né? Ele toma a palavra e ele fala exatamente essas coisas. Por isso até que eu estou fazendo referência à morte e à ressurreição de Cristo, porque Pedro fala exatamente isso. Ele fala: olha, tá todas as pessoas discutindo, reunidas e tal, e aí ele toma a frente, ele lidera os apóstolos nesse momento, né? Até o Cristo fala uma coisa muito bonita para São Pedro, que é: eu te dou as chaves do reino. O que são as chaves do reino? Se você vai lá no rei Davi, quando o rei Davi sai para as guerras, né? Porque esse é o ponto até do rei Davi, unir o reino de Israel, tirar o jugo de todos esses reinos malignos e dar unidade para as pessoas. Aliás, o Cristo, logo antes, né, do Calvário, ele reza com os apóstolos para que eles tenham unidade na verdade. Essa missão de preservar a unidade na verdade é a chave, né, para entender o que é o papado. E aí, as chaves do reino são as chaves que ficam quando o rei sai numa guerra. Então o rei vai lutar numa campanha, vai enfrentar uma missão distante. Quem cuida do reino na ausência do rei, que está guardando ele. Então o reino é de Cristo, Cristo é o rei. O Papa é o gatekeeper, né? Ele é o guardião, ele é quem está segurando as chaves do reino. Então Pedro, ele é um bispo. Na verdade, a partir de Pedro vão ter os bispos, né? Os herdeiros dos apóstolos são os bispos. Então, e lá em Atos dos Apóstolos já descreve isso, que os apóstolos vão para esses lugares distantes e alguém vai ter que continuar aquela missão. Essa é a beleza da sucessão apostólica. Não dá para simplesmente o apóstolo falou e ele vai falecer, quem continua. E aí os apóstolos vão nomeando os bispos. E os bispos, claro, vão nomeando os padres para auxiliar na sua missão. Então, o padre Miquelino está aqui do nosso lado e foi ordenado. Ele foi ordenado por um bispo, que foi nomeado por outro, pelo Papa, pelo Papa, até chegar em Pedro. Numa linha até chegar em Pedro. De sucessão, até chegar à época dos apóstolos. Essa é uma das coisas mais fascinantes. Então, pessoa a pessoa, as pessoas foram sendo nomeadas numa linha ininterrupta, né? E São Pedro, então, ele vai ser crucificado de ponta cabeça nesse mesmo lugar, nessa mesma colina do Vaticano, onde está o Santo Padre. E quando os bispos, né, Santo Irineu de Lyon, tantos das pessoas da igreja primitiva, eles têm essa deferência, essa liderança que São Pedro teve junto aos apóstolos. E justamente porque você tem que ter uma unidade da igreja. Esse é o ponto do porquê ter um Papa, para manter a unidade da igreja. Se eu perco essa herança, esse líder, a igreja vai se fragmentar infinitamente. Cada um vai acabar criando a sua igreja. É uma consequência inevitável. Pense, não tem uma figura que une as pessoas. A palavra Papa quer dizer pai. Então o Papa é o bispo de Roma, ele é o herdeiro de São Pedro. E aí nós temos pessoa a pessoa, passando por São Lino, São Clemente, todos os papas, pessoa a pessoa. O Papa João Paulo II, que foi o que eu conheci pessoalmente, primeira vez, né? Porque ele teve Natal, inclusive, no ano que eu nasci. Minha mãe estava grávida e foi lá encontrar o Papa João Paulo II logo antes do meu nascimento. Então, pessoa a pessoa, esses homens receberam a missão de usar os sapatos do pescador, né? De seguir o caminho de São Pedro e levar a fé para as pessoas, e manter a unidade da igreja e preservar as pessoas na verdade. Então o Papa até conta uma história de São João Paulo II, né? Que ele falou: poxa, você não vai ordenar mulheres, sacerdotes? Ele falou: olha, filho, eu não tenho como fazer isso, eu sou apenas o Papa. Não sou Cristo, não sou Deus. Eu não sou Deus.